Bom, pessoal, beleza? Voltando aqui para fechar essa maratona de jogos do NBB nesse fim de semana. A gente falou do jogo de ontem, do Fortaleza e Unifacisa. Falamos um pouco do jogo que foi transmitido hoje na N Sports, que foi o jogo do Cruzeiro e Minas. E o jogo foi transmitido. E agora vamos falar do jogo que foi transmitido no YouTube do NBB, que foi Mogi e Vasco, né? Jogo aí válido pelo NBB, né? E deu a lógica, né? Deu a lógica. Ah, Antes da gente iniciar, desculpa aqui o áudio de narração que eu tô assistindo o jogo do Campeonato Paulista aqui. Assis e Santos, tá? Tá quente o jogo. Né? Mas antes da gente dar sequência, deixe seu like, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer aí, né? Para que a gente consiga bater as metas aí do YouTube, conseguir monetizar o canal, a gente conseguir trazer cada vez mais recursos bons, né? Tudo ainda tá tipo no nível meio armador e tudo mais. Eu tô aprendendo ainda a mexer, a editar e tudo mais. Então peço desculpas pela baixa qualidade. Eu acabei vendo que o áudio dos últimos vídeos saiu baixo. Vou tentar aumentar o volume aí para esse vídeo já. Depois vocês me dão um feedback aí se ficou melhor o áudio e tudo mais. Combinado? Então vamos pra história desse jogo aí. O jogo começou para Mogi, né? Mas no fim ali meio do quarto o Vasco começou a esboçar uma reação, uma firmeza, né? Aguentando ali a pressão, o calor que Mogi impôs, né? E o jogo terminou 18-17 nesse primeiro quarto, né? Já no segundo, aí Mogi já abriu 11, né? 25-14, impôs o seu ritmo, impôs aquilo que vem mostrando desde o Paulista, né? Desse novo projeto, essa nova cara. Mogi não vem para brincadeira, Mogi ele vem para ser um dos times a bater ali, a complicar a vida dos grandes, né? Mogi ele se propõe a isso. Né? E no terceiro quarto ele repete a dose, ganhando novamente de 11 pontos, abrindo essa vantagem ali para casa dos 23, né? E ele perde o último, né? O último já o Pena começou a rotacionar jogadores que rodam menos, etc e tal, né? E ficou ali quase empatado 13-14, né? Jogo que foi bem controlado pela equipe de Mogi, né? Falando um pouco dos destaques, antes da gente comentar um pouco das sensações que eu tive, né? Os destaques aí da equipe vitoriosa, a equipe de Mogi, né? O Menka fez 11 pontos, junto com o Vini Chagas também fez 11 pontos, e o Dikembe com 10 pontos, né? E o Gabriel Campos também com 10, certo? Nos rebotes a gente teve aí o Anderson com 8 pontos, 8 rebotes, o Dikembe com 6, o Vini Chagas com 5, o Paulo com 4 e o Barry com 4 também. Nas assistências, teve o Caldeira com 6 assistências, o Gabriel Campos com 4, o Ruivo com 3, o Paulo com 2 e o Vini Chagas com 2 assistências também, né? Já na equipe do Vasco, né, a gente teve como destaques em pontos aí o Elias com 16, o Basílio que fez 10 no primeiro tempo e depois não fez mais pontos, né? Fechou com 10, o Alê com 7, o Magna com 7 e o Zibek com 6, né? Já nos rebotes, a gente teve aí o Alê com 6, o Pedro Nunes com 6, o Elias com 5, o Basílio com 4 e o Matias com 3, né? E o Zibek é o líder em assistências da equipe do Vasco nesse jogo, junto com o Ale, que também deu 2 assistências, o Elias também deu 2, Basílio deu 1 e o Pedro Nunes também deu 1 assistência, né? O que esse jogo ele transmite, qual a sensação que ele traz, né, pra gente que tá acompanhando aí o NBB, né? Mais uma vez uma comprovação daquilo que é essa equipe do, do Mogi, uma equipe que tá ganhando uma cara junto com o Pena, né? Alguém para destacar aqui nesse time, né? A adição do Ruivo nesse time, cara, ele encaixou muito bem nesse time, né? Eu sempre achava que ele tinha o perfil e a cara de ser jogador de São José, né? Eu sempre quando eu olhava ele jogando, eu sempre visualizava um jogador
do interior de São Paulo, um jogador que daria um match incrível em São José, e não aconteceu, né? E não aconteceu. Eu acho que em muitos momentos lá faltava a, a sensibilidade de saber que ele é um jogador qualificado para estar muito mais tempo em quadra. E assim, basicamente, ter ele em quadra junto com a Adiel potencializava o jogo de São José, né? E não era isso que o Regis enxergava e tudo mais. E ele vem para Mogi junto com o Pena, e o Pena parece que não somente entende o como encaixar ali o Ruivo, mas também ele conhece, ele sabe que tipo de jogador o Ruivo é, e montou uma equipe fenomenal que potencializa não somente o Ruivo, mas também potencializa os demais que jogam ao lado dele, né? Então isso é incrível, né? De ver como o trabalho do Pena ele tá ali bem encaixado junto com essa equipe de Mogi, né? Eu tinha comentado no vídeo da final do Paulista, né, sobre essa necessidade que há de ter uma peça, né, que ajude nos pontos. Eu ainda acho que precisa, né, tipo, ter um, um pontuador nato, né, ter um pontuador, né, de natureza ali, né? A gente tem uma galera que ajuda, contribui com os pontos, né? E aí a gente vê a evolução no jogo dentro dessa somatória total, né? E eu acho que talvez poder ter um cara de um calibre bom em pontos para poder ter uma média ali de 18, 20 pontos por jogo sempre, né? Seria muito interessante, porque, por exemplo, né, muitos dos jogos que teve aí já de Mogi com essa nova formação, Ruivo foi um destaque em pontos em um jogo, de Kembe em outro, Menka em outro, né? Então sempre alternando, né? Isso de um certo modo é bom, né? Porém, ter um cara que sempre faça isso, né, ajuda demais, né, no processo de evolução, e começa a colocar as funções mais estabelecidas ali, né? Não precisando alguém se desdobrar ali para fazer mais de uma função, além da sua função de conduzir o jogo, também se preocupar em puxar os pontos. Eu acho que para essa equipe conseguir esse time de ser uma equipe campeã, falta esse cara. Um exemplo claro aí, falta um Jorginho nesse time, falta sei lá, um Guideodato, um Alexei, que agora é um novo Alexei, um Alexei de pontuação. Falta esse cara, falta o cara do ponto, o cara para poder deixar as coisas mais fáceis de acontecer dentro de quadro, né? Então é só essa minha observação, né, que eu trago aí de Mogi. Mogi tá indo por um caminho muito legal, muito interessante. A torcida tá comprando a ideia, tá junto com a equipe de Mogi. Mogi, aí vamos abrir aqui rapidinho a classificação. Mogi, com essa vitória na tabela, se eu não tiver enganado, ele estava em 13º, né? Agora, junto com essa vitória, vamos ver aqui, né? Ele sobe aí umas posições, termina aí em quinto nessa rodada de domingo, essa rodada de sábado, né? Então eu fiquei em quinto aí com 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota, né? Tendo uma sequência positiva de 3 vitórias consecutivas. Isso é muito bom. Esse início é excelente para a equipe de Mogi conseguir vencer essa sequência de jogos para as próximas fases. É extremamente importante, principalmente seus jogos em casa. Se eu não estiver enganado, o Mogi não perdeu ainda em casa, então esse fator casa está ajudando muito a equipe de Mogi nesse início de NBB, ajudou muito nesse Campeonato Paulista especial que teve agora mês passado, retrasado. E falando um pouco do Vasco, né, o Vasco claramente sofre muito com as ausências, né? A narradora, não sei se a narradora ou a mulher que estava comentando lá, falando sobre a questão da falta do patrocínio master para manutenção, e de fato, né, isso comprometeu muito
o desenvolvimento do trabalho do Vasco, né? Que na temporada passada era o R10, né? R10 Core Vasco. E agora como Vasco da Gama. Então, assim, o Léo Figueiró vai ter um trabalho ali de tentar tirar leite de pedra, né? Chegou aí a adição do... Deixa eu ver aqui, esqueci o nome dele. Do Matias, né? Essa adição do Matias, mas assim, o Matias, ele te entrega em questões defensivas, mas não espere muito do Matias na parte ofensiva da quadra, né? Eu acho que para um time sólido, cara, esses nomes não se encaixam assim. Acho que dos times do NBB, o Vasco é o que vai mais sofrer nesse NBB se continuar com esse esquadrão, com esses elencos, né? O Basílio é um ótimo jogador e tudo mais, né? Mas ele é um cara que vem muito melhor do banco para ajudar, né, a subida ao longo do jogo do que alguém que inicia os jogos e tem que chamar essa responsabilidade para si, né? Um líder pontuador, ele não tem essa função. Ele é um líder de experiência, ele é um líder de comunicação, ele é um cara defensivo também, né? Mas aquele cara, aquele líder técnico que puxa os pontos, que facilita o jogo, ajudaria também a equipe do Vasco, mas o Vasco é muito mais complexo. Que Mogi precisa desse cara, mas o Vasco precisa muito mexer em diversas funções dentro desse time, assim, né? Vai ser um trabalho difícil aí pro Léo Figueiró nesse NBB, né? O Vasco ali junto com o Botafogo são as duas equipes que estão ali sofrendo, né? Tipo, nesse início, então é algo que precisa melhorar, né? Se o Vasco tem em mente conseguir mais posições acima, conseguir ter uma pós-temporada ali, né? Ter um playoffs ali em uma colocação legal, então ele tem que pensar muito em melhorar, né? Já identificar os erros, né? E conseguir encaixar, né? A gente sabe que a questão financeira não é fácil, né? Não é fácil mesmo e muitas vezes ela compromete um trabalho, como aconteceu, né? O Vasco vinha de 2 temporadas incríveis, uma melhor a uma, e depois um crescimento melhor na próxima, e talvez a tendência seria que se tivesse uma continuidade, estaria ainda mais redondinho, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, vamos aguardar para ver qual vai ser essa movimentação do Vasco e o que vai ser o Vasco ao longo desse NBB. Beleza, pessoal? Tudo mais é isso, né? Foi um ótimo jogo, foi um ótimo jogo para Mogi, né? A tarde de hoje, o dia de hoje foi recheado de bons jogos aí. Foi um bom jogo que teve entre Cruzeiro e Minas. Foi um bom jogo que teve agora o Mogi, né? Não teve aquela emoção, mas mostrou ali coisas legais pra gente observar da equipe mogiana, né? E teve um jogo emocionante aí que infelizmente a gente não pôde acompanhar, né? Que foi Pinheiros e Brasília, né? Na tarde de hoje. Não sei se foi tarde ou foi manhã. Foi manhã, né? Foi 11h15 o jogo, né? Jogo que acabou 2 pontos. Quero ainda ver os melhores momentos desse jogo. Também quero ver os melhores momentos do jogo de São José, como o São José se portou aí, né? Batendo o Botafogo também passando por problemas, né? Então, mas é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um ótimo sábado aí, né? Domingão não tem jogo do NBB, né? Então, talvez eu assista alguma coisa da NBA para trazer aqui no canal para vocês. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus, forte abraço e tchau, tchau.